Olá, bora mergulhar numa história incrível. A gente vai descobrir a jornada do dinheiro, desde as trocas mais antigas até chegar no app do nosso celular. Entender esse caminho todo ajuda, e muito, a gente a se virar no mundo financeiro de hoje. Vamos lá? Hoje em dia é assim, né? Pagar qualquer coisa virou quase um passe de mágica. É só encostar o celular, ouvir aquele barulhinho de confirmação e pronto, foi. É tão rápido, tão automático, que a gente nem para pensar em toda a revolução que existe por trás desse simples gesto. Pois é, mas essa facilidade toda é super recente. Porque antes de existir dinheiro, comprar qualquer coisinha era um verdadeiro desafio, um quebra-cabeça enorme. Para entender isso, a gente precisa voltar bastante no tempo. Então, vamos começar essa viagem imaginando um mundo sem dinheiro. Parece loucura, né? Mas foi assim que tudo começou, com o comércio funcionando de um jeito bem diferente. No comecinho de tudo, a regra era o escambo. A ideia era bem simples. Era uma troca direta. Eu tenho uma coisa que alguém precisa, essa pessoa tem algo que eu quero, a gente troca. E pronto, resolvido. Ou quase isso. E olha, às vezes isso funcionava que era uma beleza. Pensa só, um agricultor tem milho de sobra e quer peixe. Aí ele encontra um pescador que está doido por um milho e tem peixe para trocar. Perfeito, negócio fechado, todo mundo sai feliz da vida. O problema mesmo começava quando os interesses não batiam. É a tal da dupla coincidência de vontades. Imagina a cena. Alguém tem 3 galinhas e quer um par de sapatos. Só que o sapateiro não come galinha, ele quer pão. E agora? Agora essa pessoa vai ter que achar um padeiro que queira as galinhas para conseguir o pão para só depois trocar pelos sapatos. Haja paciência. Era uma confusão danada. Isso acabava travando tudo. O escambo era um sistema lento, super confuso e muitas vezes nem era justo. Afinal, como é que se decide que 3 galinhas valem exatamente um par de sapatos? Era claro que a humanidade precisava inventar algo melhor. E foi aí que veio a grande virada de chave. Uma daquelas ideias que mudam completamente o rumo da história e resolvem um problemão de uma vez por todas. A solução precisava ser algo que todo mundo olhasse e dissesse: ok, isso aqui tem valor. Tinha que ser algo fácil de carregar, que não estragasse e que desse para dividir em partes menores. Basicamente um coringa universal para o comércio. E a resposta foi brilhante. Metais preciosos. Ouro, prata, cobre eram raros. Todo mundo queria, duravam para sempre e dava para fazer pedacinhos. E assim, gente, nasceram as primeiras moedas. Uma invenção que mudou as regras do jogo. De repente, o comércio tinha uma linguagem universal. Não importava mais se a pessoa vendia galinhas, sapatos ou pão. Agora, ela podia vender o que fosse em troca de moedas. E com essas moedas, comprar qualquer outra coisa de qualquer outra pessoa. O comércio finalmente foi destravado. Problema resolvido, certo? Bom, mais ou menos. Porque as moedas resolveram um problema, mas criaram outro. Imagina ter que carregar sacos e mais sacos de ouro por aí. Com o comércio crescendo, veio um novo desafio. Imagina só a cena. Um comerciante viajando com sacos e mais sacos de moedas de ouro e prata. Além de ser um peso danado, era praticamente um convite para ladrões. As viagens se tornaram muito perigosas. E a solução, de novo, veio da criatividade. O que as pessoas começaram a fazer? Elas deixavam o ouro pesado guardado em um lugar seguro, com algum comerciante de confiança, e pegavam um recibo de papel, uma prova de que o ouro estava lá. Com o tempo, em vez de ficar indo buscar o ouro toda hora, elas simplesmente começaram a usar o próprio recibo para pagar as coisas. E aí, nascia o papel moeda. E isso, gente, foi uma mudança de mentalidade gigantesca. Pela primeira vez, o dinheiro não era mais objeto de valor em si. Ele passou a ser uma promessa, um símbolo. O valor não estava mais no metal, mas na confiança. A confiança de que aquele pedaço de papel valia o ouro que estava guardado. Essa ideia de que dinheiro é, na verdade, confiança, abriu a porteira para a era moderna. E aí, meu amigo, a velocidade das mudanças ficou impressionante. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Foram séculos e séculos para a gente sair das moedas para o papel. Mas daí, de repente, em menos de 100 anos, a gente pulou do papel para o cartão de crédito, do cartão para a internet e da internet para os pagamentos instantâneos, como o Pix. A coisa ficou exponencial. E com isso a gente volta lá para o começo da nossa conversa. A real é que, hoje, a maior parte do dinheiro do mundo nem existe fisicamente. É só um número na tela do celular, do computador, a gente recebe o salário, paga as contas, faz compras, tudo sem encostar numa nota sequer.
Tá, mas depois dessa viagem toda, de milhares de anos, fica a pergunta: o que tudo isso nos ensina sobre como a gente deve lidar com o nosso dinheiro hoje em dia? A grande lição, a lição que atravessa o tempo, é que não importa o quanto a tecnologia avance, uma coisa nunca muda: a responsabilidade de cuidar bem do nosso dinheiro. Ela é sempre nossa. Sabe, não faz diferença se o dinheiro é uma moeda de ouro, uma nota de papel ou o saldo no aplicativo. Se não houver controle, planejamento, sabedoria, ele some, desaparece do mesmo jeito. E é por isso que entender essa história é tão poderoso, porque nos dá a perspectiva para enxergar o dinheiro como ele realmente é, uma ferramenta para a gente construir a vida que a gente quer com mais tranquilidade e liberdade financeira. Essa jornada toda mostra de onde o dinheiro veio. A grande pergunta agora é: como vamos usar essa ferramenta tão poderosa para construir o nosso futuro? A jornada para dominar o dinheiro, essa está só começando.